Olá, meus amigos e meus irmãos. Muita gente diz, eu só acredito em Jesus. E muita gente fica impactada. Esse homem é verdadeiro. Esse homem realmente ele se concentra no cerne do amor e da caridade. Não. Nós temos que acreditar em tudo aquilo que Jesus disse, em tudo aquilo que Jesus fez e em tudo aquilo que Jesus consumou, escolheu e determinou. E cumpriu. Jesus é o ponto central das Escrituras Sagradas. E ele diz, no Evangelho de Mateus, capítulo 26, lá pelo versículo 54, que a sua morte e a sua ressurreição é o cumprimento das Escrituras Sagradas. Jesus é o cerne. Jesus crucificado e ressurreto é o cerne de todo o cristianismo, da cristologia, da soteriologia cristã. Mas tem gente que diz que eu só acredito em Jesus, querendo dizer o quê? Que os profetas que vieram antes e os apóstolos que vieram depois não têm credibilidade. Ledo engano, falácia e até mesmo heresia. Porque Jesus capacitou os seus apóstolos e ele cumpriu aquilo que os profetas disseram. Jesus prestigiou os profetas. No Evangelho de Mateus, como eu disse no outro vídeo, não penseis que eu tenha vindo revogar a lei ou os profetas. Pelo contrário, eu vim cumprir. No Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 44, Jesus diz, são estas as palavras que eu vos disse, estando ainda convosco. Era preciso que se cumprisse tudo aquilo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Por que os profetas são temidos? Porque os profetas vaticinaram, eles predisseram a vinda de Jesus 8 séculos antes do nascimento de Jesus. O seu precursor, João Batista, como por exemplo Isaías 40, versículo 3. Eles predisseram a morte redentora de Jesus, Isaías 53. No livro de Isaías, capítulo 8, versículo 19, ele condena a necromancia, a busca aos médiuns, aos adivinhos, aos necromantes. No capítulo 42, os profetas, em nome de Deus, porque eles eram boca de Deus, Nabik. O profeta Isaías, no capítulo 42, condena 2 vezes a idolatria, o culto a imagens. Vamos ver. Isaías 42, versículo 8. Eu sou o Senhor nosso Deus. Este é meu nome e a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Não sou eu que estou dizendo isso, eu estou falando aquilo que está escrito nas Escrituras Sagradas, dita por Deus por intermédio do profeta Isaías. E no mesmo capítulo, porém no versículo 17, ele diz, tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura e as imagens de fundição e ainda dizem, vós sois nossos deuses, ou tu és o meu Deus. Como os profetas, no caso aqui citamos apenas Isaías, condena
a necromancia e a idolatria, propositalmente os profetas são colocados para escanteio. Agora, você sabe por quê que desprezam os profetas? Porque eles dizem muitas coisas que foram ditas por Deus e coisas essas que foram ditas por homens prestigiados por Jesus. Ou será que Jesus mentiu? Ou será que Jesus é capaz de enganar-se? A mesma coisa com os apóstolos. Eu só acredito em Jesus. Tiago era tiaguense, Pedro era petrino e Paulo era paulino. Não existe isso. Teologicamente não existe isso. Foram homens capacitados por Jesus. No Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 27, Jesus confessou aos seus apóstolos, aos seus discípulos, aquilo que não poderia ser dito às multidões. O que vocês estão ouvindo aqui, em secreto, em oculto, a pouca luz, vocês vão um dia pregar a luz do dia em cima dos telhados. Confira, Mateus capítulo 10, versículo 27. E também o evangelista Lucas, no livro de Atos, capítulo 1, versículo 2, fala sobre Jesus, antes dele subir aos céus, até o dia em que, depois de haver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, quem foi que escolheu os apóstolos? Como Paulo, João, Tiago, Pedro? Jesus escolheu. Aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Então, quando Paulo pregam a redenção pelo sangue, a morte redentora, a morte voluntária, Jesus como sacrifício perpétuo, Jesus como propiciação pelos nossos pecados, como nosso justificador, como nosso reconciliador e nosso redentor, muita gente não gosta. Agora você já tem uma ideia, que eu já te dei uma dica, por que muita gente diz, eu só acredito em Jesus. Nem sequer nele essas pessoas acreditam, porque dissociam Jesus da vontade de Deus Pai e da vontade do Espírito Santo, desacreditando os profetas e desacreditando os apóstolos, e por motivos dolosos, para ocultar aquilo que Deus ama e ocultar aquilo que Deus abomina. Cuidado com esses que só creem em Jesus e querem fazer dos apóstolos e dos profetas o que bem entendem. Homens e mulheres de mau entendimento, que não têm autoridade nem maturidade espiritual. Que Jesus abençoe você e te proteja desses erros. Deus abençoe você em nome de Jesus. E vamos agradecer a Deus pelos profetas e pelos apóstolos.